Tudo bem, doutor Wong? Prazer falar com você, Leda. Que Opa, prazer. estamos sem Para mim é som? sempre uma honra estar com você, compartilhando com você o vídeo. Imagina, eu que tenho o maior prazer. E eu Uhum. sei que o senhor, como pediatra, principalmente, é um defensor de vacinas, Sempre fui. Sou né? ardoroso defensor de vacina. Lembro as mães que precisam tomar vacina. Só não mando tomar em excesso, mas eu dou na época certa. E, olha, mais de 40 e tantos anos que dou vacina. Aliás, há mais tempo, né? Desde que eu tomei a primeira vacina Salk contra a poliomielite, porque naquele tempo não tinha. A Salk era novíssima na época, né? A 1960 e alguma coisa. Nem isso, 50 e pouco. E aí, desde então, eu sou defensor das vacinas. E acho que é. Sabe, Leda, é importante as pessoas lembrarem que em todas as conquistas humanas que ajudou em termos de controle de doenças, que mais ajudou a progressão humana, foram as vacinas. A segunda foi o desenvolvimento dos antibióticos após o Fleming, por causa do Fleming, né? Primeira vacina, só para lembrar, eu não sei se todo mundo sabe disso, foi o Jenner, né? Edward Jenner, que fez a vacina da varíola. Lembra? A varíola, na época, era uma coisa que matou. Aliás, dizimou populações inteiras, né? Na Polinésia, na América do Sul, etc. E ele desenvolveu essa porque ele percebeu que as meninas que cuidavam tirando leite das vacas, geralmente eram pessoas que não tinham a varíola. E alguma coisa está acontecendo. Ele começou, então pegou esse extrato da teta da vaca e começou a aplicar em outras pessoas. E aí as pessoas não pegavam, essa comunidade não pegava mais vacinas. E em 1700, isso em 1600 e pouco, século XVII. Aí depois veio o Pasteur, né, com a vacina contra a raiva, né? E aí, por diante, o mundo não parou mais, né, de desenvolver as vacinas, né? E você lembra que os antibióticos só apareceram com o Fleming em 1940 e pouco, tirando aquele mofo da laranja, que é o penicillium, que foi aí que começou a penicilina. Então você vê que a vacina tem 300 anos e os antibióticos têm 80 anos. De quando é a vacina da poliomielite, a vacina do Sabin? A Sabin foi 1900, a Sabin foi mais de 1900, fim de anos 60. Anos 60? Anos 60. Aí foi um grande Nossa, progresso, né? Foi um grande progresso porque realmente o nossa. Salk era injetável e a Sabin era oral, né? É Então aquela, realmente pular gotinha, aquela né? gotinhas. É. Agora, tomando nesse lado, eu acho que é importante como começar a falar sobre a vacina. É muito importante justamente comparar o que é Salk e o que é Sabin. O Salk é a vacina poliomielite inativada, certo? Então, ou seja, eles pegam um vírus, tornam ela incapacitado de multiplicar, tá certo? Injetam. Então, nós temos como se fosse uma carcaça do RNA do vírus da poliomielite. E aí, você tem que injetar toda a vacina de vírus inativado, tem que tomar pelo menos 3 doses para conseguir uma imunidade duradoura. E aí, além disso, tem que tomar mais uma 4ª dose para dar imunidade praticamente permanente. A Salk, Ah, então, é vírus inativado. inativada, vírus chamado morto, né? Mas não é morto porque vírus não é morto, né? Vírus é inativado, tá? Bom, você tem, aí depois então, mas ninguém gosta de agulha, né? Muito menos crianças. E aí a Albert Sabin, depois de anos de pesquisa, mas olha, coloca anos, mais de 10 anos de pesquisa, conseguiu atenuar o vírus, de tornar um vírus mais fraco. E com isso, ele começou a via oral. E o que acontece? Então, o via oral é melhor, porque não dói. Mesmo assim, foi dado pelo menos 3 doses, tá certo? E aí nós conseguimos controlar a poliomielite no mundo, né? Aí eu lembro quando eu era estudante de medicina, ainda tinha aquela ala na ortopedia cheio de pulmão de aço. Muita gente nem sabe o que é pulmão de aço, né? A máquina que fazia, nossa, andares e andares na ortopedia tinha pulmão de aço. E quando eu entrei na faculdade, não tinha mais. Tinha uma ala só, com 3 pulmões de aço, que era usado eventualmente, porque ainda tinha poliomielite infantil e adulto ainda. E aí, então, com o advento da vacina do Sabin, isso praticamente acabou. Agora, o que aconteceu? Só para as pessoas, só para contextualizar o que nós estamos falando, alguém percebeu que nós paramos com a campanha do Zé Gotinha? Ninguém percebeu, né?
Mas há 3 anos não falamos mais vacina do Zé Gotinha. Sabe por quê? Não porque esse governo não quer. Isso foi, aliás, começou já no governo anterior. É que perceberam há uns 5 anos atrás, muito antes, mas 5 anos atrás, ficou muito evidente que o Zé Gotinha, ele por ser um vírus atenuado em certas crianças que tomavam a poliomielite, a vacina poliomielite, por causa de problema de imunidade, maturidade, sei lá, uma série de razões, eles adquiriam a poliomielite por causa da vacina. Então, chamado poliomielite pós-vacinal. Então, a incidência é extremamente baixa, Violeta, é muito baixa. É um caso em 1 milhão de doses. Um caso em 1 milhão de doses. Mas para um país que estava, como o Brasil, estava dando 16 a 18 milhões de doses por campanha, então eram 16 ou 18 crianças a ter poliomielite. Então, por causa disso, essa é a principal razão que a vacina hoje para a poliomielite é dado junto com a tríplice dentro da injeção nas pós-vacina, etc. Por quê? Porque o vírus do Salk, por ser inativo, ele não provocava essa poliomielite pós-vacinal. O que eu quero dizer com isso? Que depois de tantos anos, ou seja, como nós perguntamos, que a Sabin começou com essa dose lá no fim da década de 60, tá certo? Antes, até na década de 60 mais ou menos. E aí, isso foi descoberto agora, em 2015, 2016. Então foram 40, 50 anos de uma vacina que salvou a humanidade, foi muita importância, mas descobriu que ela podia dar problemas também. E isso pode acontecer com outras vacinas também, né? Nós sabemos outras vacinas podem ter isso. Então é muito cuidado. Você vê, a Sabin, o Albert Sabin, que aliás, um dos maiores cientistas do mundo, ele teve, mas ele passou anos pesquisando para conseguir fazer com que o vírus da poliomielite fosse atenuado a ponto de poder proteger.